Estamos de volta com mais um Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli. Antes da gente começar, nos sigam nas redes sociais, @Papo Eclético no Instagram, @Papo Eclético também no TikTok. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, ativem as notificações e assim a gente consegue gerar mais engajamento e para divulgar as causas que a gente gosta de ajudar aqui no programa. E hoje temos uma causa que, na minha opinião, é a mais importante da gente divulgar no mundo. A gente está falando de planejamento estratégico de um país inteiro. A gente está falando de plano de longo prazo para um país, que é educação. E para isso, Paty, a gente trouxe uma pessoa experiente, especialista no assunto. Que veio para mudar a educação, né? Do Brasil. Que tem o objetivo de mudar a educação do Brasil. E isso que nos fascinou quando a gente ficou sabendo da sua história. Falou, pô, essa história precisa ser contada aqui, porque a gente tem o objetivo de ajudar e educação, para mim, é a base de tudo e não tem como. A gente precisa fazer o nosso papel de divulgar o que você faz para que consiga atingir o maior número de pessoas do Brasil. Então, seja muito bem-vindo, obrigado por participar. Agora, vamos deixar com que ele mesmo se apresente, né? Então... Legal, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui no Papo Eclético. E é isso mesmo, assim, acho que eu criei o Alicerce, né? E o Alicerce, eu hoje tenho a alegria de dizer que ele resolve o problema. Esse problema que é o maior problema do Brasil e talvez do mundo, né? A gente encontrou a solução. O que a gente mais precisa agora é divulgar, contar para as pessoas que ele existe para que elas possam, de alguma forma, ajudar, somar e ser parte da construção do Alicerce. E por isso eu agradeço esse espaço aqui, porque o que a gente mais precisa agora é contar para a sociedade que existe uma solução. Que as pessoas entendam, né, essa solução. E que elas entendam o tamanho do problema, porque um dos problemas é que o problema é muito mal compreendido e muito pouco falado, né? Por uma série de questões que a gente pode até contar aqui para o pessoal aprender um pouquinho mais sobre o tamanho do buraco da educação, às vezes dos seus próprios filhos, e que não tem consciência do tamanho do problema que a educação brasileira tem hoje. E a gente é muito realizado hoje, depois de 5 anos construindo o Alicerce, de que a gente encontrou uma fórmula que funciona, que resolve esse problema e a um custo muito baixo e de uma forma que está preparada para impactar milhões e milhões e milhões de alunos, né? Então, muito obrigado pelo convite. É o que a gente mais precisa agora, é dessa ajuda de divulgação e de estar falando sobre o Alicerce, contando, explicando. Podem perguntar qualquer coisa, a gente é um livro aberto, não tem segredo nenhum no Alicerce. A gente mais quer que nos copiem, inclusive, porque tem 180 milhões de brasileiros que precisam de uma solução como a do Alicerce, e hoje a gente é o único fazendo isso no Brasil. Então, até concorrente eu quero. Então, assim, podem perguntar qualquer coisa, como funciona, o que quanto deixa de mar, tudo. A gente é totalmente aberto para a sociedade, para que todo mundo tenha confiança no que o Alicerce é e possa realmente ser parte da solução. É uma empresa com fins lucrativos? Nossa, eu ia fazer essa pergunta agora. Eu só queria entender isso. É uma empresa com fins lucrativos. Tá. Quando eu estava criando o Alicerce, a gente chegou a pensar em fazer filantrópico, né? Mas a gente viu que ONG no Brasil não é escalável. É muito difícil você crescer e sustentar uma ONG por uma série de fatores. Você tem barreiras desde regulatórias, é mais fácil abrir uma empresa do que abrir uma ONG, e olha que abrir empresa já é difícil no Brasil, né? Mas abrir uma ONG, então, é impossível. Você precisa passar por uma quantidade de guichês tão grandes. Eu já vale mais a pena pagar o imposto de ser uma empresa com fins lucrativos do que enfrentar essa burocracia para ser uma ONG para o modelo que a gente atua, de uma educação presencial em qualquer lugar do Brasil e crescendo muito rápido. Então, a gente é uma empresa com fins lucrativos também para... porque, no fundo, o capitalismo ele tem uma contribuição importante, né? Assim, o lucro ele ajuda, ele traz uma mentalidade de eficiência e ele traz uma possibilidade de criação de valor que vira uma ferramenta muito importante, não só para atrair capital, mas para atrair talento. Um dos problemas de ONG é que as pessoas que vão trabalhar em ONG são aquelas pessoas que estão querendo, às vezes, né, diminuir um pouco de ritmo ou fazer um hiato de carreira, mas elas não conseguem se planejar para ficar em ONG para sempre. Com louváveis exceções. Tem pessoas que falam, não, eu vou trabalhar em ONG, vou ter uma remuneração um pouquinho mais baixa. E é a primeira coisa que você tira da tua lista, eu sei, por experiência própria. Alguma coisa acontece, você está como voluntária, daí aperta em casa... Você acaba diminuindo o tempo na ONG, entendeu? Então, qual que é o diferencial do Alicerce para essa missão que a gente não poderia ter como ONG? A gente consegue contratar pessoas pagando altos salários, pagando muito bem, dando stock option, dando participação na empresa para eles. O nosso mantra lá como marca empregadora é: venha trabalhar com propósito sem abrir mão de nada
da sua carreira ou de perspectiva financeira. Nossa, que incrível. Que normalmente é um trade-off, né? Você trabalha numa grande empresa, mas você quer propósito, aí você abre mão da sua carreira Sim. para ir trabalhar numa ONG para você encontrar propósito, mas você tem que abrir mão de, sei lá, grana, carreira, crescimento, Status, visibilidade, é. status. No Alicerce, a pessoa pode se dedicar a um propósito tão nobre ou mais nobre do que qualquer ONG que tem por aí, e está trabalhando numa startup potência, que já é uma empresa com stock option, com plano de carreira agressivo. Quantos funcionários tem bem. hoje? Sem incluir os professores. A gente tem 1.000 professores dando aula em todo o Brasil, mas no administrativo, vamos dizer assim, a gente tem 150. Mas os professores também são remunerados. Os professores são Sim, remunerados. eu acho que eles daí são... que tem que vir os grandes talentos, né? Exato, e essa é a vantagem. Assim, os professores nossos, eles são MEI, eles são microempreendedores, né? E eles ganham por hora aula dada. Depois eu posso explicar melhor como é que funciona o modelo do professor. E a gente busca universitários ou recém-formados de alta potência das melhores faculdades do Brasil. E esse é o diferencial do Alicerce. A gente traz um novo professor que nunca existiu. É um jovem muito inteligente, que fala a língua do jovem. E acabou de passar pela jornada educacional dele e foi bem. Provavelmente nunca deu aula, então é uma primeira carreira, porque se ele está terminando... É uma primeira oportunidade, ele nunca deu aula, mas ele foi aluno por 12 anos. Sim, então sim. ele tem muita vivência do Óbvio. que é um bom professor, uma boa aula, uma má aula. Ele tem uma visão crítica da educação que ele mesmo recebeu. É muito inteligente, porque ele passou dos vestibulares mais difíceis do Brasil e é muito engajado. Porque esse é um dos problemas do modelo educacional tradicional que está defasado. Tem muito professor, 40% é um dado que tem numa pesquisa, que sofre de burnout, ele não aguenta mais fazer aquilo. Nossa. Ele não gosta do que ele faz. Tem como dar certo uma pessoa fazer o que ele faz sem gostar do que faz? Não tem. 40% dos professores do mundo, não é só no Brasil não, sofrem de burnout. Ele não aguenta mais. Não, posso Dá contar a mesma aula. E você vai lembrar do seu professor. Não, eu vou falar eu tô Os meus lembrando professores, aqui. eu tinha professor que claramente não gostava de estar ali. Tinha um ou outro que era aquele professor, entendeu? Sim, que esses Robin Williams, esse é que a gente lá, lembra, Pat né? Adams, que era o cara que a gente lembra. Mas por que todos não são assim? No Alicerce todos são assim. A minha esposa saiu da carreira agora, ela ficou 20 anos dando aula, ela é pedagoga, professora, durante 20 anos ficou dando aula de ensino fundamental e educação infantil. Mas chega uma hora que cansa. Cansa, porque assim, você não, infelizmente, você não tem uma ambição, você não tem um plano de carreira, você fica muito tempo fazendo a mesma coisa. O Alicerce. E é uma de repente o tempo todo, ela pode retomar. E ela gosta de dar então, aula, ela eu gosta sei, por de isso que eu tô falando. ensinar, gosta de ajudar. A gente pega jovens, para eles é uma baita experiência de vida. Ganho por hora que ele deve conseguir fazer né? Em vez de ele trabalhar no McDonald's ou de Uber ou num call center, que muitos universitários de idade federal acabam trabalhando num emprego, né, convencional, roubando o emprego de um trabalhador que só poderia estar no McDonald's, no Uber ou num call center. E ele está ali dando aula, usando o conhecimento dele, tendo uma experiência de vida. É um exercício de liderança. Você dá aula é um exercício de liderança. E transformando outras vidas, né? E eu acho que avaliando o potencial de cada criança, que é muito do que vocês fazem, não é? As áreas de oportunidade de cada um. Exatamente. Que é isso que eu queria entender. A diferença, eu vim de uma escola, não sei você, mas com certeza, a mais conteudista que eu acho que existia na época. Na nossa época era assim, não, a sua era mais mesmo. Não, e eu lembro uma coisa que eu não consigo esquecer, eu não sou uma pessoa que gosta de ler. E eu acho que existe uma razão. Não sei se você tinha isso. Não, você me contou os detalhes que falavam nas provas, né? Qual era a cor da cortina da... Qual a cor da cortina na página 93 do livro Senhora? Então eu lia decorando. Porque aí a prova valia muito. Prazer isso, né, meu? Eu não conseguia, eu não prestava atenção nem na história. Porque eu queria decorar a cor do sapato. Então, assim, isso impactou minha vida toda. Eu não tenho prazer. Eu me pego lendo e decorando. Decorando as frases do livro. Olha que louca. Porque isso foi embutido em mim. É isso. Tem muitas falhas. Assim, o que a gente faz? Que, na verdade, não é uma invenção nossa, é o melhor conceito de educação que tem no mundo hoje. São modelos baseados em aprendizagem, né? Em inglês se chama de mastery, que é uma visão totalmente diferente da educação tradicional que a gente tem no Brasil. A educação tradicional no Brasil é conteudista, né? Você passa um conteúdo, você tem um modelo de você entregar conteúdo e o aluno aprende ou não aprende aquilo e você faz uma prova e ele tem uma nota mínima ali para ele passar de ano, ele é aprovado ou reprovado, como se ele fosse um produto numa esteira de produção. Porque a educação foi moldada numa época em que o pensamento do mundo era
a industrialização. Sim. Era o toyotismo, era o fordismo, era esse pensamento, né, de, né, vai, faz, Fazer em massa, avalia, né? reprova, aprova, né? E que cumpriu a sua função. O que a gente faz no Alicerce, que é hoje o melhor conceito que tem no mundo? Você ter a flexibilidade de permitir que cada aluno vá no seu ritmo. E você está sempre trabalhando no que os pedagogos chamam de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que é o quê? A fronteira entre o que a pessoa sabe e ela não sabe. Então, como é que é isso na prática? Todo aluno que entra no Alicerce faz uma avaliação diagnóstica. Primeiro passo que ele faz uma prova, que é uma prova adaptativa, que vai encontrando, se ele erra, manda uma mais fácil, se ele acerta, manda uma mais difícil. Até chegar onde até ele encontrar tá. onde ele está, no conhecimento dele em leitura, escrita e matemática. Era isso que eu ia Inglês perguntar. também, eu vi, não? Hã? E tem inglês também. Tem inglês também. E tem várias outras coisas, mas isso é o que a gente mede, vamos dizer assim. Tá. Leitura, escrita, matemática E e com inglês. quantos anos começa a aplicar ou a pessoa é elegível para entrar no Alicerce? 5 anos. A partir de 5 anos de idade. Ela precisa tá. ser autônoma. Tá. A regra, na verdade, ela precisa ser autônoma para ir ao banheiro sozinho. Se ela Tá. tem essa autonomia de ir ao banheiro sozinho, independente da idade, ela pode entrar. Tá. Na prática, isso é mais ou menos 5 anos de idade. Fora alguns casos de crianças atípicas e coisas Sim, assim que a sim. gente tem que ir ajustando. Então, feito esse diagnóstico, a gente tem uma tecnologia, que aí é a tecnologia a serviço da educação, né? Essa é um pouco da modernidade ajudando a reinventar a educação. A gente guia o professor. A gente fala, professor, esse aluno precisa aprender a multiplicar. Então, nos próximos 15 dias, eu não preciso entregar uma apostila para o professor com 3 anos de aula que ele vai dar. Eu falo, nos próximos 15 dias, você tem que ensinar o Daniel a multiplicar. Tá. Só isso que você precisa saber, professor. Depois de 15 dias, e aí, ele aprendeu a multiplicar ou não aprendeu? Então vamos para a divisão. Aprendeu, vamos para a divisão. E assim por diante em ciclos de 15 em 15 dias. E se o Danielzinho não aprendeu a multiplicar, não tem problema nenhum, ele não é reprovado. Ele só vai fazer mais 15 dias de demorar mais pra multiplicação. passar. Sim. E ele vai fazer multiplicação quantas vezes precisar para ele aprender multiplicação. Por quê? Não é sobre ele ganhar um diploma ou não, é sobre ele aprender. O objetivo é ele aprender. Mas o ponto é, na hora que você foca em aprendizagem, combina isso muito bem com o Danielzinho e ele aprende, ele tem um sentimento de vitória, de conquista, Sim. e a gente trabalha todo esse socioemocional por trás da aprendizagem, que dispara mecanismos de prazer no ser humano. Igual o esporte, endorfina mesmo. Nós somos máquinas programadas para aprender. Então, quando você trabalha nesse mecanismo de estímulo natural do ser humano, de eu aprendi uma coisa, parabéns, Paty, você aprendeu isso, eu quero mais, eu quero aprender mais. E aí os nossos alunos vão cada vez mais querendo aprender. E eles vão criando uma base, né? Que eu acho que é essa a grande dificuldade A base da hoje educação. em dia é o mais importante. Não é? Mas você vê como isso é diferente da educação tradicional? Sim. A educação tradicional oferece um conteúdo. Se o Danielzinho está acompanhando ou não, ele não vai perceber de 15 em 15 dias, porque o professor está tocando a matéria que Sim. mandaram ele dar. Vai descobrir no final do ano escolar, passou ou não passou. E aí, passou ou não passou, é um baita de um estímulo negativo no aluno. Sim. Foi reprovado, volta um ano. Perde todos os amiguinhos que passaram de ano e você ficou pra trás. Não, ele ficou na mesma turma. É. Só que ele está numa estação que está fazendo uma atividade de modificação e o outro amiguinho foi para divisão. E, Paulo, você tem o objetivo de fazer com que essas pessoas passem no vestibular ou não necessariamente? Porque a nossa educação é isso, né? A gente fica 13, sei lá quantos anos estudando com esse objetivo. É para passar numa boa faculdade, na medida do possível, em alguma faculdade. Então, o que a gente trabalha é a base educacional, como a Paty estava começando porque sem a comentar. base nenhuma, também como é que você Hoje em dia, assim, se você raciocina, lê né? os conteúdos da OCDE para a educação, né, que é o programa para a educação da OCDE, está cada vez mais claro que o que importa é a base educacional. Porque o resto é conteúdo ou acesso à faculdade. O que importa para o ser humano é, cada vez mais, ele ser muito forte no que se chama de base educacional, que é leitura, escrita, matemática, repertório cultural e competências socioemocionais. Ele ter uma base emocional robusta, né, que é o que a gente trabalha também. A gente trabalha essas 3 coisas. Português, matemática, aí tem o inglês, que é um adicional, repertório cultural e o socioemocional. É isso que é base educacional. É a base do indivíduo que, se ele tem isso, ele consegue aprender qualquer outra coisa depois. É porque ele consegue interpretar. Exatamente. Se você não lê, eu sempre falo aqui, o Guilherme, que é autista, que aprendeu a ler com 1 ano e 8 meses. Mas ele nunca conseguiu interpretar, mas essa é uma questão dele, né? Sim. De tudo que ele vive. Mas é muito sobre você também ajudar ele a encontrar a potência dele, Sim, porque ele tem sim, potências. que né? são aqui, ele sabe inglês, espanhol. Então, o autismo, a gente procura muito isso, mas eu vejo pelo Gustavo,
meu filho mais velho, que também estudou numa escola que eu acho que transita entre muito conteúdo, mas você analisar profundamente o conteúdo. Legal. Quando eu lia os na escola das livros... crianças, mesma É, coisa. quando eu lia os livros com o Guto, eu lembro aquele que tinha um cachorro, a baleia, qual é esse? Vidas Secas, talvez? Vidas secas. Que o Guto não é folgado, ele ficava deitado e eu lia. Ah, meu Deus. E daí a gente analisava de uma profundidade o personagem baleia e eu só remetia aquilo que eu acabei de contar, que eu ia estar decorando quantas folhas estavam caídas no sertão para a baleia passar. É Graciliano O dele- Ramos. É, né? acho que é, daí também não me pergunta acho que tanto. sim. Mas então, assim, mas falando do vestibular que você perguntou, Sim. né? Assim, acaba que no Brasil, se você tem isso, é o suficiente para você passar no vestibular. Porque a barra é tão baixa, tão É baixa, verdade. A régua, que né? quem tem uma base educacional O sólida sarrafo é baixo. já tem um diferencial para vestibular muito É. grande para faculdades básicas. Mas, assim, a gente também tem conteúdo de cursinho. Os nossos alunos que concluem, a nossa jornada vai até o final do Fundamental 2. Ah, Tá. no final de 2. E aí os alunos que foram concluindo essa jornada foram pedindo, posso fazer cursinho com vocês? E a gente Sim. tem hoje conteúdo de cursinho que a gente oferece mais para quem conclui a trilha no alicerce. Porque cursinho tem muito no Brasil e cursinho no Brasil funciona, tá? Cursinho é uma indústria, é a indústria educacional no Brasil mais focada em resultado é o cursinho. Sim. Porque tem o vestibular e aí passou, aí não tem enganação mais, né? Então, tem muito cursinho bom no Brasil e muito cursinho acessível no Brasil. O que não tem, que o cursinho brasileiro não faz, é esse nivelamento, esse resgate da base educacional. Então, tem muita gente que vai fazer cursinho, faz 3, 4 anos de cursinho e não consegue passar. Por quê? Porque o problema dele não é o ensino médio. Não é que ele é burro, isso não existe, né? O problema é que ele tem Não foi lacunas de base preparado, educacional exatamente. que o cursinho não trabalha e que impedem ele de aprender o do cursinho. É. Ele às vezes não entendeu, por exemplo, equação do primeiro grau da matemática, que é um conteúdo do Fundamental 2, Que eu não e entendi que é até hoje. necessário para ele entender física. É, foi que são camadas, né? são Você precisa camadas. passar de uma São camada para outra camadas. para conseguir absorver Que todo o nem o conhecimento que Gustavo, vem. meu filho, tá fazendo ADM. É. Ele tem programação, cálculo 1, é claro que ele pegou DP nessas duas, mas ele foi perto. E o que adiantava entrar? Eu fui olhar, as coisas não entendo nada. É. Então ele tem uma base que já não foi suficiente numa mega escola, É. e ele pegou DP nessas duas. Porque mesmo as megas escolas no Brasil aceitam falhas. E você tem um problema e uma dinâmica na escola que é aquele drama de você... Como a única saída para um erro de aprendizagem é reprovar o aluno, isso é muito traumático, você tem aquele problema no final do ano, e aí, reprova ou não reprova? E a mãe faz pressão, o pai faz pressão, porque vai ser um trauma na vida da criança. Ah, lá em cima da escola, né? Como é que vai Sim. reprovar? E aí a escola faz o quê? Dá a recuperação, Tá bom, vai, mais fecha um o olho, boletim e passa. Passou e aí no aquela conselho. Criança, exato. Aquela criança vai cada Eu vez nem aprendendo quero menos. aparecer. Eu Lembra nunca com fiz lacunas pressão. que ninguém tem Não. consciência que ela tem, né? Então, assim, no alicerce a gente se livra disso. Porque eu não reprovo ninguém, eu não aprovo ninguém, porque eu não dou diploma. Eu só Você é um ensino. reforço, Eu sou um né? reforço. Eu ensino. Aqui vai aprender. É o contraturno. A pessoa É. está fazendo a Continua escola na escola e vai no normal. alicerce para aprender. e é todo mundo de escola pública? Olha, 85%. A gente pega Tá. alguns alunos de escola particular que são de escolas particulares de bairro, que a gente fala, né? Sei. Aquelas escolas low cost, que tem muitas na periferia hoje em dia, cobram 500, 600 reais por mês, e os pais pagam, às vezes E o 30, alicerce eles 40% da pagam renda. quanto? Tem muito que é bolsista, né? Porque o alicerce ele tem dois modelos. Um modelo em que a própria família paga, ela vai pagar 200 reais por mês. Tá. Se ela comprovar que ela é de baixa renda, ganha uma bolsa parcial e pode pagar até 120 reais por mês, é muito barato, para ter aula todo dia, 5 horas por dia Ah, com é a baratíssimo, gente. não. Muito. Eu pago aula particular, eu sei. E tem um modelo que são empresas que pagam, ou pessoas físicas, filântropos que pagam, e todos os alunos são bolsistas. Então a gente faz uma escola para uma família, que uma família paga, ou para uma empresa e a empresa bota a marca dela. Né? Nossa, que legal. É sempre presencial? Não sempre, na maioria dos casos é presencial, mas a gente desenvolveu na pandemia um modelo online que funciona muito bem. O online é muito bom para adulto, porque a gente tem dois produtos, né? Um produto é esse de contraturno para crianças de 5 a 18 anos, Tá. e outro é um produto de qualificação profissional para adultos, que já estão trabalhando, ou que querem trabalhar, que eu faço qualificação profissional junto com nivelamento de base educacional. Porque primeiro, esse é um problemaço, a gente vai ter aí um contingente de desempregados adultos enorme, Sim. por esse problema de base educacional, e cada vez mais com a revolução digital, automação, inteligência artificial, esse desemprego adulto
vai subir muito, porque os subempregos estão acabando, né? Sim. E o que essa galera vai fazer? Como é que você requalifica esse pessoal? Se você olha tudo que se faz e se fez de qualificação profissional no Brasil, a efetividade é muito pequena. Por quê? Porque aquela pessoa não aprende nada no curso de garçom, de programador, de que quer que seja o curso profissionalizante, porque ele não sabe ler e escrever. Então, os cursos profissionalizantes no Brasil, até os cursos técnicos eu ia te fazer a pergunta dos técnicos. viram outra indústria de diploma. Tudo no Brasil é indústria de diploma. O cara finge que aprende, a escola finge que ensina, no final passa pelo ano, dá o diploma e a pessoa sai sem continuar sabendo fazer aquilo ali. E Paulo, então, falando sobre isso que você está falando, inclusive, você acha que na nossa geração, que acho que é mais ou menos a mesma, a gente tinha algumas faculdades lá que a gente estudava, fazia cursinho, fazia vestibular, passava ou não passava. E você tinha um leque de universidades mais ou menos reduzido. Hoje, esse leque aumentou demais. Você tem um monte de universidade privada de tudo que é tipo. E a De grande tudo que é maioria sem valor, né? Eu vestibular. acho Tipo, também. valor sem vestibular. Mas, de uma forma ou outra, é isso que eu queria colocar em discussão aqui entre a gente. É uma oportunidade das mais pessoas conseguirem frequentar a universidade. Será que isso é melhor ou é pior pelo fato das universidades não estarem tão bem preparadas para ensinar essas pessoas? Eu fico nessa dúvida. Eu acho pior. É um Pior? ponto de vista polêmico, tá? Sim, Mas eu acho pior, porque as pessoas são iludidas. Fica um buraco maior. As pessoas são iludidas, são enganadas, às vezes sacrificam uma grana que elas não têm Sim. e o resultado final é zero. Eu já tive, não vou citar o nome, uma recepcionista com 2 diplomas universitários, direito e administração, que ela fez a mãe dela pagar, e ela tem 2 diplomas, ela não conseguia escrever um e-mail. Obviamente não passou na OAB. Não passou É na só OAB, bacharel em não passou direito, na OAB, né? tem 2 diplomas universitários e está trabalhando de recepcionista. Ela precisava de 2 diplomas universitários para trabalhar de recepcionista? Não. Ela rasgou o dinheiro fazendo 2 faculdades. Que é o problema, assim, no Brasil, você tem 30% dos universitários são analfabetos funcionais. Gente do céu. O cara não sabe escrever direito. Qualquer professor universitário de faculdade particular que não tem vestibular vai concordar comigo. Ele vê corrigindo prova. Eu sei que eu já conversei com vários. Ele fala, meu Deus do céu, a pessoa não consegue escrever. Bom, mas tem gente eu não de consigo faculdade entender boa o que também bota que na prova. O que tem de erro de português entre a gente. A gente Nossa. é uma coisa É um absurda. sinal isso já. Não, Mas, assim, nossa, nós aqui, tá? Sim. Exato. A nota de corte de muita faculdade da USP é 500 pontos no Enem. Isso é metade da prova do Enem. O cara faz metade da prova e entra na melhor faculdade do Brasil. E o Enem é uma prova inteligente, que mede justamente a base educacional. Então, é uma assim, prova que vê o raciocínio, não é só conteudista, é uma prova que é baseada em base educacional. Se você consegue entender a pergunta, às vezes a resposta está dentro da pergunta. de você... interpretação, de profunda. É uma prova muito bem feita para testar a base educacional, essencialmente. Então, assim, eu acho pior, porque você ilude as pessoas, você vende sonhos. Assim, é fácil. Politicamente é bom. Você solta um fiéis, todo mundo, agora sim, meu filho se formou na faculdade, minha filha ganhou um diploma. Emocionalmente, isso, né, você tem um marketing emocional. Ali. Mas é uma ilusão, porque aquela pessoa não vai ter um crescimento de renda com aquele diploma. E não vai. Não vai. Então, o que você mesmo. acha? Que assim, eu até comecei falando isso do planejamento estratégico do país, que demora coisa de 20 anos, muito longo prazo, para você mudar esse sarrafo, você conseguir subir. Se essa não é a solução, na sua opinião, que na minha também não é, eu estou de acordo com você. O que seria? Base educacional. Base. Na sua opinião é base. E depois, quando for subindo, o pessoal vai subindo. Não, aí, à medida que essa realidade vai mudando, aí você vai trabalhando as outras ofertas. Mas veja, ao você arrumar a base, você resolve todos os outros problemas. Porque, veja, o pessoal fala muito agora do ensino médio. Consegue acompanhar, não é? Você entendeu? Eu acho que é essa a questão. Se você não tem base, você não acompanha. Você tem a base, você acompanha na faculdade. Vocês devem estar acompanhando aí, né? O debate do novo ensino médio. Sim, muito. Fizeram Meu filho tá chegando projetaço, gastaram assim dezenas de milhões de reais criando um novo ensino médio, aí não conseguiam implementar. Confusão, uma confusão horrorosa. Um projeto assim, totalmente assim, complexo e todo mundo perdendo um baita tempo e energia trabalhando isso. Só que o diagnóstico de partida está errado. Ele partiu de um sintoma que é a evasão no ensino médio. Sim. O ensino médio tem uma evasão muito alta. Né? Então, você fala, bom, se o ensino médio tem uma evasão muito alta, o ensino médio tem um problema. Então, vamos fazer um novo ensino médio. Mas quando você vai entender a realidade, por que a evasão no ensino médio é alta? Porque o aluno não sabe ler e escrever. Ele não vai 70% deles não sabem ler e escrever. Não é um ou outro. É 70%, 7 em cada 10.
Imagina. Então, Se acompanhar a aula de física. Exato. E que vai Então, trabalhar, né? Em então, alguma cara, coisa que dê. ele vai todo dia na escola para ser ofendido. Ele se sente, ele não tá entendendo o que o professor tá falando, e o professor também tá ensinando algo para alguém que não tá lá dormindo na carteira, porque ele não consegue entender o que ele tá falando. Então, é isso que leva à evasão. É ser um negócio nonsense ali e tá ensinando algo, física, para alguém que não sabe multiplicar ou dividir. Sim. É uma perda Imagina, de tempo, química de energia e é um orgânica. trauma emocional pro aluno. E é por isso que ele vai embora. Porque ele acha aquilo um negócio ridículo. Ele Não, fala, e ele se "Odeio acha a burro, escola", ele se provavelmente. acha Vai burro. baixando a autoestima. Então- Eu, que sempre fui bem, né? Não em tudo, mas ficava com essa sensação, nossa, devo ser muito burra, não tô entendendo química. Você imagina que não tem base nenhuma. É Então, porque qual que é a solução do ensino médio? Resolve o fundamental. Só deixa entrar no ensino médio quem Quem consegue. realmente tem o domínio do fundamental. Que é o que você falou no podcast que eu assisti da China. É. Que eu achei aquilo. Eu não me lembro disso. Conta, Paulo. A China fez um modelo que é super polêmico. Eu acho que não é o que a gente deveria Como fazer tudo no lá, Eu ia Brasil. te né? perguntar, você não acha que deve ser feito no Brasil? Eu acho que no Não é. Brasil tem que ser feito a mesma coisa de uma forma um pouco diferente. Tá. Um pouco mais humanizada. Como é que é feito na China pra gente entender o extremo? Isso. Deve ser tudo horroroso. compulsório, né? Não, Só é isso. 50 tem uma prova, tipo um vestibulinho, chama Juncal, que todo mundo faz no final do fundamental. E só os 50% melhores têm direito de fazer ensino médio. Os outros 50% pararam de estudar ali, acabou. Ah, não tem mais chance, acabou. Acabou. Uma vez pra na vida. sempre Não na passou, vida. Então tchau. esse cara não tem chance de universidade, de um bom Nunca trabalho. mais na vida Vai dele. virar operário. Foi o que ele Vai virar falou. operário. Vai virar- dormir no chão da Não, vara. não, vai ganhar um salário de operário, vai ser empregado, Entendi. vai ter emprego, mas vai ganhar um salário mínimo, vai ganhar um salário básico. E lá toda a educação é pública, Você tem uma ou outra escola particular que deve super ser internacional, né? Para O grosso, diplomata, entendi. 98% dos alunos estão na escola pública. Então tá? todo mundo tem... E a escola pública é boa, tá? A escola pública é boa. Tá. Porque aí tem uma outra questão que é Então a a urbanização chance é da igual China. para todo mundo. É isso que eu quis dizer. Vamos chegar lá. Que aí, de fato, a coisa começou a Tá. mudar um pouquinho. Então, a escola pública é boa, é a mesma para todo Uhum. mundo, tá? Depende da cidade, tá? Tem a prova do vestibulinho. Só 50% fazem ensino médio. Dos que fazem ensino médio, só 30% tem direito a fazer faculdade. É tudo planejado. É 15% A China ao todo. fala, o país precisa de tantos universitários, tantos Para grau rodar. médio e tantos operários. Então, essa é a cota de universitário, ensino médio e fundamental que eu vou ter. Aí tem uma ignorância, não tem? Desculpa te interromper. Ele vai deixar as outras pessoas sem o ensino completo? Ele vai. Vai Você porque as concorda? pessoas- Você não vai precisa de gente pra marginalizar. Não, Ele pra vai trabalhar deixar na só que com base. precisa, fundamental. né? Ele vai deixar só com fundamental. Esse cara vai ser operário pro resto da vida dele. Eu Nossa, também, eu achei parece um muito louco. sistema de Super casta, complexo. gente. É, mas você cria um Um sistema de casta É. baseado em Como é prova. que você faz a mesma coisa num modelo um pouquinho mais humano e um Sim. pouquinho mais livre, né? Onde a pessoa consegue se resolver por ela mesma? Simplesmente não tornando isso fatal. Então, Sim, assim, se ó, você para você passar- fazer ensino médio, você precisa chegar nesse nível de conhecimento aqui. Você pode chegar aos 14, aos 18, aos 30, 60. aos 40 ou aos Sim. 60. Mas se você não chegar nesse nível de conhecimento, você não pode fazer ensino médio. Concordo. E Mas a mesma você sempre coisa vai ter para a a faculdade. oportunidade para continuar, até a motivação para continuar estudando. Exato. Porque senão o que te motiva? Ali já deu o end e E pronto. a pessoa consegue fazer uma coisa que é muito comum no Brasil, mas de uma forma melhor, que é, eu venho de uma família humilde, então tá bom, eu vou começar a trabalhar cedo, com 15, 16 anos, vou fazer o meu pé de meia, vou me destacar Sim. nisso aqui. Quando eu tiver condições, eu pago um ensino médio, eu faço um ensino médio melhor. À noite, À né? noite, eu consigo me organizar para eu dar os próximos passos da minha jornada educacional. Entendeu? Então, essa eu acho que é a forma de você implementar isso no Brasil. E aí, para você também, outra coisa que não dá para fazer no Brasil, que é feito na China, é tirar a criança da escola. Então, as crianças que não Nossa. passam lá os 14 anos, acabou, saiu, vai Vai trabalhar. Aqui você pode fazer algo mais humano, que é, olha, você chegou com 14 anos de idade, no ano do fundamental, você não passou No Juncal. no Juncal, No no Juncal. vestibulinho, vamos usar um nome brasileiro aqui, Sim. o seu ensino médio vai ser diferente, ele não vai ser um ensino médio, ele vai ser uma recuperação do fundamental. É, fazer de novo. Porque não adianta você começar a vida sem você ter aprendido aquilo, porque assim, eu não vou te enganar. Te dar física, química, se eu sei que você não é capaz de entender o que eu vou te ensinar, né? Então, esse para mim é um modelo que deveria ser feito no Brasil, mas é super complexo. Isso que eu ia te Sim, perguntar, é viável? imagina. Porque talvez seja utópico. A gente Eu também... acho que é tão difícil de implementar que por isso que eu fui fazer o alicerce. Você faz um negócio no contraturno, Sim. livre,
livre de regulação, o MEC não toma conhecimento do alicerce, eu faço um negócio à parte. É um reforço não toma mesmo. conhecimento do alicerce. Não, e aí, no fundo, eu produzo o mesmo efeito. É. Eu posso pegar o aluno do ensino médio, que já está no ensino médio e não sabe ler e escrever, eu falo, eu vou te ensinar a ler e escrever. Aliás, esse nome é muito feliz. Alicerce é um nome muito feliz. É você reconstruir Sim. ou construir a fundação, o alicerce da pessoa. Sem o não, alicerce, esse você nome não, foi- né, você não fica de constrói pé, nada. Tudo que você exato. construir, você vai perder, você vai desperdiçar. Né? Então, no fundo, o alicerce, eu acho que é a forma viável de fazer no Brasil. Ah. Porque você mudar o pacto federativo, você mudar essa regulação da educação, essa forma, assim, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E eu achei mais incrível ainda que você está fazendo o alicerce por um propósito. É. Não é nem necessariamente só visando o lucro, né? É um E propósito aí- de... Porque você sabe que os grandes milionários precisam ter Sim. por trás dele um propósito para você Claro, fazer a porque coisa senão- vingar. Eu acho, e o propósito dele, que é educação, que para mim também é. Eu tenho um propósito que seria na base da educação. Que é uma coisa que eu gosto, que eu gostaria de ajudar, e eu acho que você poderia até divulgar, falar um pouco mais sobre isso, sobre o seu propósito de educador. Porque eu quero lançar, viu, presidente Lula? Temos aqui um potencial ministro da educação. Esquece. O ministro da Educação não consegue fazer nada. Eu consigo fazer mais como CEO do Alicerce do que o ministro da Educação consegue fazer. Isso é uma infeliz realidade. Porque o sistema é todo muito travado, Amarrado, entendeu? Você né? tem amarras que o coitado do ministro da Educação, que aliás é um cara competente, tá? Ele não consegue fazer, ele não consegue. Quer dizer, ele consegue, mas ele não consegue resolver o problema. Ele consegue dar passos incrementais, mas não consegue fazer uma revolução, né? Então, até porque a educação básica é competência do município e do Estado. Sim. O ministro da Educação tem pouquíssima influência nisso. Ele dá diretrizes. E as diretrizes não são ruins. A BNCC é boa. O Enem é bom, é uma né? diretriz, né? Porque você dá ali um pouco do tom da coisa. O Fundeb é legal. O problema está na execução, na ponta, que é o município e o Estado que fazem. O governo federal não faz nada de execução na ponta. Ele só consegue dar estímulo e, eventualmente, penalizar alguém que não faz a coisa certa. Mas, assim, é muito indireto, sabe? No fundo, é mais importante o prefeito e o governador para a educação Sim. do que o presidente da República. Né? Essa Que louco, é a coisa né? que as pessoas não entendem É louco também, mesmo. né? Ficam culpando o presidente pelo problema da educação no Brasil. Ele pouco pode fazer a respeito. Ele pode lançar bases de diretrizes, ele pode ajudar. Mas quem faz a educação acontecer é o município e o Estado. Eu Que acho muitas vezes não conversam, fica um brigando com o outro Sim. e entrando na competência do outro e não tem continuidade de projeto pedagógico. Esse é outro problema. Você tem as três esferas, município, Estado e União, competindo pela educação básica, cada um faz um pedaço. Assim, Pelo E como é que é? Dinheiro também, A né? municipal é primeiro grau, né? Então, deveria ser fundamental do municipal, ensino médio do Estado, mas Tá. na prática virou uma zona. Porque Ah, teve não é mais governador assim. no passado que fala: os municípios não estão conseguindo fazer o fundamental, eu vou fazer. Então você tem cheio de estado que tem Fundi 1, Fundi 2. Aí você tem Que município que fala: o confusão. Estado não fez ensino médio aqui, eu vou fazer. Aí o município vai lá e abre um ensino médio. Então é uma confusão. Não tem, olha. São Paulo, Não por tem exemplo. risco de dar certo uma Você coisa tem dessa, Fundi né? 2, você Não tem tem. Fundi 2 do Estado e Fundi 2 do município. Os dois fazem Fundi 2. A família escolhe, eu vou na estadual, eu vou na municipal. Às vezes não nem escola onde tem vaga, né? Porque também tem isso, né? Aí tem vaga dos dois, aí matricula nos dois, matricula em um. Confusão. Aí o professor ganha mais em um, menos no outro. Caos completo. E Agora, as empresas, desculpa, Não uma vai. empresa gigante, tipo uma Vale, entrar junto no Alicerce seria incrível. A Vale é a nossa cliente. A gente tem um Ah, projeto, olha. olha que projeto bacana. A Vale tem uma dificuldade de incluir mais mulheres, né? Sim. E de incluir mais pessoas negras na Vale como engenheira. A Vale contratou a gente para ir nessas faculdades particulares Sei. de engenharia. Ferroviária, né? Uma que eles têm muita dificuldade é engenheiro ferroviário, mulher. A gente está lá nos estados onde a Vale opera, Maranhão. A gente vai em qualquer lugar do Brasil, tá? Sim. A gente recrutou 100 universitárias que têm defasagem de base educacional, apesar de estar cursando engenharia, pelo programa que a gente conversou, e a gente estava dando nivelamento de base educacional e preparando elas para trabalhar na Vale do Rio Doce. Que legal. Projeto maravilhoso, 100 mulheres negras do interior do Maranhão, do Pará e de Minas Gerais. Já estão há 6 meses com a gente, no final do ano se formam e vão receber, se forem bem, um emprego na Vale do Rio Doce. Olha. Olha, isso aí Então, precisa por ser isso mais que eu divulgado. e se descolar do governo. Tô falando minha tem que ser ignorância. iniciativa Porque privada. Porque às veja, vezes a Paty, Vale faz Tem que isso. ser privado, eu e acho vai- também. e As vai- empresas que pagam essa conta. Exato. Eu, E que como vão ser empresário, favorecidas, a mão de obra vai reverberar pra reverter. Um dos eles meus mesmo. estímulos para fazer o Alicerce foi a minha experiência como empresário. Eu na Dental Kremer,
era um e-commerce, né? Então, onde a coisa ficava mais física e tinha mais mão de obra era no centro de distribuição. Sim, a gente veio de Submarino. A gente também é do então. e-commerce. Dos primórdios, Então, somos né? amigos de e-commerce. Total. Então, a gente tinha um centro de distribuição a 1h30 de São Paulo. Civilização total, tá? Não tava em nenhum Tocantins da vida que o pessoal vai às vezes. A gente cresceu muito rápido, a gente foi no centro de distribuição de 10 funcionários para 600 em 5 anos, então contratava muita mão de obra. A gente foi abaixando a barra do processo seletivo, abaixando a barra, até que a prova era o seguinte, Paty, botava 50 produtos odontológicos em cima de uma mesa e falava, conta aí. A conta? Colocava 50 e falava, conta aí. Se o cara acertasse que tinha 50 num tempo, né, ok, ele não podia ter que contar 3 vezes. É triste isso. Ele ganhava um emprego que pagava CLT, 10% a mais salário mínimo, plano de saúde, um belíssimo emprego. Só 35% passavam na prova de contar até 50. 65% não passavam na prova de contar até 50. E os 35% que passavam apenas sabiam contar. Eu nunca consegui informatizar, como várias empresas de logística, informatizar o meu processo. Endereço, porque a galera não consegue interagir com o software, porque o cara não consegue ler. Ele não sabe ler a interface, ele não consegue conversar com o software, porque ele não consegue ler a instrução do software, entendeu? Então, assim, esse era um gargalo para mim enorme. Se alguém me procurasse e falasse, cara, eu formo mão de obra para você que saiba contar, e eu ensino o seu pessoal, eu contratava na hora, porque o impacto econômico para mim era gigante, né? Então, o Alicerce faz isso para as empresas. Formar mão de obra que tem a base educacional. Especializada, né? Porque a empresa é capaz de ensinar a pessoa a trabalhar desde que ela saiba ler um manual da máquina. O operário brasileiro não sabe ler um manual da máquina que ele opera. Ele tem que aprender com outro operário ensinando, verbalmente e manualmente. Ó, você faz aqui, você aperta aqui. E ele tem que decorar. E ele tem que fazer, ele não consegue seguir um passo a passo. Isso eu também não consigo, mas eu tenho pavor de manual, tô brincando. Mas você entende o que eu tô dizendo? Ele não sabe ler para poder seguir um manual, ou ler o manual da máquina dele, entender como ela funciona. O operário na Alemanha desmonta a máquina, remonta a máquina, muda a máquina, porque ele consegue ler o manual da máquina, ele estuda sobre a máquina, ele é um cara técnico. Agora, mas você tem gente com diploma técnico... Tem que ir para as empresas correndo. Só uma curiosidade aqui, qual que é o modelo de educação base que você considera o melhor do mundo? Bom, não sou eu, é uma prova do PISA que fala isso, né? Você tem uma prova internacional chamada Prova do PISA, que é feita a cada 3 anos, que ranqueia os países, né? O número 1 é a China. É a China? Nesse modelo aí? Maluco? Maluco, aspas. E depois, Finlândia, os nórdicos... Porque esse modelo gera uma competição pela aprendizagem no fundamental. Então, todo mundo se mata para aprender a base. Esses 50 que passam devem estar... E os 50 que não passam também. Sim. Porque eles não foram os 50% melhores, mas estavam tentando Ninguém quer ficar como operário, né? A China, essa prova do PISA, ela tem uma métrica, né? Que é o nível 2 do PISA e o nível 4 do PISA. É, PISA, tá? Essa prova, ela posiciona os alunos em 6 níveis, do 1 ao 6. E aí você tem 2 grandes... Isso é internacional. Internacional, é feito pela OCDE, tá? Então... o nível 2 é o nível que você precisa ter para você ser um operário, tá? Tá. Que é isso que conta até 50. Básica e 4 operações da matemática. Contagem é até antes, tá? Então é mais do que a contagem. Ele sabe fazer as 4 operações e ele consegue ler um parágrafo e entender o significado, né? O nível 4 é o nível que você precisa ter para você poder ser o que você quiser. Para você não ter nenhuma limitação na sua vida. E para você poder participar da economia digital. Para você poder ser um programador, um produtor... Um empreendedor, o que você quiser. Você não tem nenhuma limitação. Vamos aos dados do Brasil. É isso que eu ia fazer. Ai, que medo. Prova de 2018, antes da pandemia, tá? Não tem nada de pandemia nessa equação. Tá. Só 4,3% dos brasileiros estão no nível 4 ou acima. 4,3. Acima do nível 2, que pode ser um operário, só 31,6. Então o resto tá onde? Tá no... Nível 1. Não sabe contar, não sabe 70% ler, do não Brasil sabe fazer 31, as 4 operações da matemática. Não sabe contar. Eu não preciso ir tão longe. O Gui tá fazendo regime. E a gente fez, para ele é muito difícil, que é o que é autista, entrar nesse ritual de não comer e tal. A gente fez um planejamento para todo mundo que ajuda em casa ganhar junto
ele perdendo, todo mundo ganha. Legal. Porque senão eles dão Metas, bolachinha, demo meta. Plano de incentivo. Ninguém qualquer coisa. consegue fazer a conta. Não Hoje consegue. é o dia que ele se pesa. Vendedor Perdeu 2 brasileiro. quilos, ninguém consegue fazer a conta. Não consegue. Vendedor brasileiro que ganha bem não sabe o que é porcentagem, não sabe consegue calcular Não, porcentagem é brincadeira. Se você fala média ponderada, engenheiro, Nossa. não, engenheiro, tô falando engenheiro que Média trabalha. ponderada, você O foi pessoal não longe. sabe né? fazer É. média ponderada. Bom, Não, Bra- Brasil, saber 4,3% acima do nível 4, só 31% acima do nível 2. China, 97,3% acima do nível 2. Quase todo mundo. Ah, todo mundo faz a base, então. Só um ou outro ali que realmente dá um problema emocional ou uma E tragédia às na vida vezes que tem não até uma consegue. questão cognitiva, né? Também. Um Acima do percentual tão nível baixo. 4, 75%. Ó, tá- Por isso que vai voar esse país. Por né? isso É, que já claro. está voando. É, exato. é. O sucesso econômico da China, como foi a Coreia, é totalmente correlacionado à revolução na educação chinesa que aconteceu desde a década de 80. E só tem um jeito de um país ficar rico, com educação. É. não Nunca adianta. na história da humanidade um país ficou mais rico sem desenvolver a educação básica. Porque com Nunca. 4, se a gente fala, a renda é super pessimamente distribuída, mas se só 4% consegue... É por isso que Como a é que renda você vai concentrada. distribuir? Não é? Exato, você vai distribuir. A gente é super mal acostumado. A gente trabalhava... Você lembra? Era só gente da GV, É, numa, só top. numa startup, eu tô falando de 99. Uhum. Começamos com 20, não tinha ninguém que não era poli ou GV. Então você já começa conversando num outro nível, dando desafio para a pessoa, a gente desacostuma com essa realidade da pessoa que não sabe quanto o Guilherme perdeu. Que ele foi de 73 para 72. O Brasil não vai crescer. Esquece taxa de juros. Desesperador, O Brasil é. não vai crescer enquanto não resolver a educação básica. Porque todo o país, o crescimento a longo prazo do PIB potencial que eles falam, é diretamente relacionado ao estoque de capital humano daquela sociedade. Que é hoje cada vez mais base educacional, não é número de doutorando, Sim. mestrando, universitário, é base educacional. E eu não sei se você sabe essa informação, mas o Brasil tá abaixo dos outros países da O América do Brasil Sul está atrás também? da Botsuana. Nem da Eu nem Argentina, sabia que pega a tinha. América do Sul. A Argentina era boa. Se você pegar as provas do PISA de começo dos anos 2000, que foi as primeiras provas, a Argentina estava bem, estava igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é ruim também, é mais no meio. Porque os Estados Unidos é muito desigual também, né, o sistema. Sério? Nos Estados Unidos, só 25% dos alunos estão acima do nível 4. 25? No Brasil é 4. Mas acima sim. do 2, deve Acima estar todo do mundo. 2, você tem mais ou menos 75%. Tá. Não, o sistema americano ele tem problemas também, porque Sim. ele é por distrito. É, Então, federal, aonde né? é pobre fica ruim. Sim, sim. Aonde é rico fica muito bom. Aonde é classe média fica mais ou menos. Então, Sim. por isso que os Estados Unidos também tem um problema estrutural ligado à educação básica que eles precisam resolver. O Brasil é um dos últimos lugares. A Argentina conseguiu ficar abaixo do Brasil na última prova, porque a Argentina está em franca decadência. É. Então, na América Latina, o Brasil sempre foi o pior. É o Agora, penúltimo. pela primeira vez, a Argentina ficou pior que o Brasil. Nossa. O Brasil foi o que a gente falou no episódio passado. O Brasil é campeão em índice ruim. Índice ruim, a gente sempre tá em primeiro, né? É A desesperador. gente tava falando na outra vez que a gente gravou de assassinatos de trans. O Brasil é campeão mundial em O assassinatos. Brasil é de pior que a Botsuana, que é um Eu não país sabia da nem que África tinha, que, gente. assim, é um país que A sim, Botsuana. existe há 40 anos e nem, entendeu? Assim, nem virou país direito ainda. Com todo respeito às pessoas da Botsuana, Sim, pelo amor de Deus. Mas assim, é um país da África pobre, entendeu? Assim, é um país... Então é pior do que os países africanos que... Isso é ignorância minha, eu não sabia que a gente consegue ser pior. Eu também não sabia. A educação brasileira é a maior bola de ferro que a gente carrega. É surreal. É que o país tem várias outras fortalezas que a gente parece um pouquinho mais rico do que a gente deveria ser pela nossa educação. Mas o quê? É uma indústria extrativista de base que se concentra em poucas pessoas, que são esses 4% Sim, que certamente. têm educação e conseguem ter todas as oportunidades aqui no Brasil, mas que se dilui numa massa de 200 milhões de ignorantes que estão ali que não conseguem nem ser a melhor versão de si mesmo, porque o cara não sabe ler e escrever, entendeu? E me incomoda muito quando a gente vem e fica descendo o pau no Brasil, fala tudo que é negativo e não traz uma solução. Eu acho que o que está diferenciando a nossa conversa desse discurso de que o Brasil é péssimo, o Brasil é que a gente tem uma sugestão de uma solução para o Brasil, que é o que você está trazendo, que é isso que eu queria que a gente divulgasse Sim. mais. E aí muito. você fala de uma coisa que também eu concordo 100% com você, que é a gente tem que falar da tragédia da educação brasileira para as pessoas conscientizarem disso e gerar ação, mas a gente tem que falar da oportunidade. Se o Brasil é o que é, está entre as 10 maiores economias do mundo. Com esses esse país números, né? maravilhoso que a gente conhece, eu gosto, pelo Eu menos. também. né? Eu também. Com essa bola de ferro,
Imagina se a gente começar a resolver isso. Sim. Qual que você acha que é o impacto econômico se a gente muda esse 4,3% acima do nível 4 para 8%? Nossa. Você entra numa espiral positiva Sem de parar, renda, né? de efeito multiplicador de educação que muda o país em pouco tempo. Por quê? Porque aí entra numa coisa que foi talvez eu só falar de abertura aqui nesse podcast. Investimento em educação é o que mais vale a pena. Por quê? Porque ele se multiplica. Sim. Investir em saúde, por exemplo, é importante? É super Claro. importante. Você salva uma vida. Mas ele é linear. Você salvou uma vida. Educação é exponencial. Se eu peguei a Vale do Rio Doce, pegou Sim. uma mulher dessas, que provavelmente ia ser mais uma diplomada de uma faculdade particular que ia virar recepcionista, e transformou numa engenheira da Vale, Provavelmente a filha dela também vai querer ser como a mãe. Começa que, a ser o assim, espelho. o povo brasileiro é o melhor povo do mundo, o povo mais generoso. Essa pessoa, como qualquer Certamente. pobre que enriquece no Brasil, vai ajudar mais 12 pessoas. A mãe, o sobrinho, a sobrinha, o tio, o pai. Até o pai que abandonou, o cara ajuda. Só por uma Sim. lealdade familiar que está na cultura do brasileiro de um puxar o outro. Né? Jogador de futebol faz isso a rodo. O cara enriquece, Verdade. puxa a comunidade inteira. Todos os amigos, os parça. Os parça Vira tudo junto. Estavam vira falando tudo que a funcionário. Juliette, sabe a Juliette, Sim. mas ela tem um grupo com todo mundo que ela ajuda e tem que mandar as notas. É. Parou, não performou, tá fora dela pagar a faculdade. Não sei, acho que é a escola. Então, você É. transformar uma pessoa da periferia, porque o futebol, infelizmente, é uma loteria para Claro. poucos. A fama, É, né? a Juliette também é uma uma loteria em para poucos. 180 milhões. Educação é para todo mundo. Todo mundo que tiver educação consegue melhorar de vida, arrumar um emprego melhor, virar um empreendedor, fazer alguma outra coisa. Isso se multiplica. Além do efeito multiplicador dentro da própria pessoa. Uma pessoa que não Sim. sabia ler, agora sabe ler, ela virou um autônomo, ela pode aprender o que ela quiser, porque ela pode ler. E hoje em Ela dia, pode com estudar, toda a inteligência o conteúdo artificial, tá você na faz uma pergunta certa, sei lá, cria Não, uma o conteúdo empresa. não é é? gargalo. Não é tá mais, disponível. não. Tá disponível, a pessoa não é capaz de no aprender celular, tá Eu disponível o buscava tempo a todo. Barça na minha avó, que só minha avó ali tinha era- Barça. Nossa época era Vó, difícil. desce a letra B. Tinha que ir em biblioteca. Era assim. Fazer trabalho para a escola, vamos na biblioteca. Sim. E Negócio agora... Caro, negócio caro. É. E demorado. Você tem que ir lá Sim. abrir 42 livros para achar a resposta. Exato. Não, e uma resposta restrita, É. né? Hoje em dia você Era tem... um parágrafo de É. resposta. Então o conteúdo... Por isso que, assim, Não é mais o conteúdo gargalo. não é mais o gargalo. Não é o gargalo gargalo. é capacidade de processamento de conhecimento. E de interpretação, E de porque interpretação. você vai ler, você vai sair ganhando Que quem nem conseguir interpretar aplicativo o de que tá escrito inglês. ali. Eu acho que você deu a base pra galera, agora vai também aprender inglês por R$ 9,90. Ah, isso aí. Você não tem mais desculpa para quem Eu tem fiz pouco. francês no Duolingo. Eu lembro que você falou. Isso. Sabe, tem certas coisas que daí você vai conseguir Você ir dá atrás por autonomia pra você. pessoa. Exato. E você acha que demora quanto tempo pro Brasil dar esse salto de 4 para 8, qualquer coisa Posso que te contar o meu sonho maluco? É. Olha, o que eu gostaria, mas depende da sociedade inteira ajudar, as Sim. empresas. Vamos falar o sonhador os e o real, governos. vai. Assim, não, o sonhador vai ser real, mas assim, Tá o bom, sonho boa, assim, boa, é boa. 10 milhões de pessoas em 5 anos. 5 anos. Em 5 anos a gente consegue mudar E o a jogo de gente 10 muda esse milhões de percentual pessoas. para quanto? 10 milhões é 5% da população brasileira. Você já dá de 4 para 9. Você já Ó. bota numa espiral positiva que Que daí a gente Precisamos deve- de mais Paulos por aí, meu. precisamos de muito. mais pessoas fazendo É. coisas parecidas. Porque Não, e mais a gente tem que mudar o foco para a presidente de base educacional. empresa. Enquanto o Brasil tiver 70% de pessoas do nível 1 do PISA, analfabetos funcionais, a gente não deveria falar de mais nada. Não deveria falar de FIES, não deveria falar de faculdade, não deveria falar de ensino médio. Deveria De falar só cota. de Pra que isso. você vai falar de cota se a pessoa não sabe ler? Nem vamos perder tempo. Eu acho que essas coisas você pode manter, porque Sim, a cota é bom, você sim. cria um Ah, é uma caminho. boa pergunta essa, não, viu? é que eu fiquei... Até um é que- bom corte. Não, a cota é fundamental, porque você dá o acesso para quem, Uhum. às vezes, é nível 5 do PISA, mas não vai ganhar do Playboy da escola particular que teve uma Sim, que a educação mãe de leva com excelência. ar-condicionado. Eu né? sou um defensor da lei de cotas. Eu acho que a lei de cotas ela é importante para você criar... Mas assim, ela é importante, ela é meritória, ela tem que acontecer, mas ela não é a solução do problema. A solução do problema está na base. É claro, porque Porque não até quer dizer que você tem que parar de fazer cota. Não estou falando para a gente Sim. parar de fazer Não, cota. é porque é tão e mais nem pra parar. frente Mas a vamos cota. parar de focar só nisso. Vamos focar na base. Deixa a cota, deixa o Também FIES, acho. Agora- deixa o agora ensino já médio. aprendi Deixa. tudo. Não é para abolir, mas o foco, o debate, o projeto, a discussão, o dinheiro, o grosso tem que estar na base. Gente, são 7 em cada 10 são analfabetos. Pelo amor de Deus, olha a oportunidade de você mudar só isso. Eu alfabetizo, a gente alfabetiza as pessoas em 2 a 4 meses. Sério, Se dá? contratarem um alicerce, eu alfabetizo todo mundo em 2 a 4 meses. 2 a 4 meses você resolve o problema. Só precisa de dinheiro.
E eu gostei do que você começou falando. Eu quero concorrentes. Sim, Porque você pode fazer o alicerce. Você não quer um monopólio do alicerce. Você quer que mais alicerces apareçam por aí pra gente O que o conseguir Brasil atingir essa deveria meta. fazer é se confessar um país analfabeto. Porque o Brasil não confessa isso. Você não vê um governador falando nosso estado tá dramático, 80%. Não, eles não falam assim, o papo real. A gente deveria se assumir como uma nação de analfabetos e fazer um grande mutirão de alfabetização. Sim. Só que assim, é tudo fake. Você olha o dado do IBGE, segundo o IBGE, tem só 6% de analfabetos no Brasil. Multirão de alfabetização. Isso foi Imagina. legal. Mas, Agora, ó, segundo o IBGE, olha que grave isso. Porque o pessoal pode pesquisar e falar que eu tô Sim. mentindo aqui. Segundo o IBGE, só tem 6% de analfabetos. Mas sabe o que é isso? É o cara que assina com o dedão. não. É o cara que não aquele consegue tem desenhar nada. o nome dele. Entendeu? Só que entre o cara desenhar o nome dele, ele não é alfabetizado. Alfabetizado é o cara que consegue ler um parágrafo e entender o que ele leu. Sim, Isso é o interpretar, alfabetizado. Não é saber desenhar o meu nome, Paulo. Só que o IBGE não lê isso. Então as pessoas não falam disso. Porque o dado no IBGE é 6%. Mas tá errado. Isso é o cara que não consegue nem desenhar o nome dele. Que não teve ninguém nem pra ensinar a desenhar o nome. E, Paulo, você tá com quantos hoje mesmo? 30 mil 30 mil, alunos. né? 30 mil, Só né? no A comecinho. sua meta é quanto daqui? 10 milhões. 10 milhões. Nós vamos Em quanto nós- tempo 10 milhões? 5 anos. 5 anos, 10 milhões? Só no alicerce? Eu achei que você estivesse falando do Brasil inteiro. Não, Mas o alicerce está no Brasil inteiro. Cara, não, entendi, mas eu achei que fosse uma meta global, nacional, não uma particular sua e do Não, alicerce. particular minha. Nós vamos chegar lá. Não, tem que chegar. Eu não tenho dúvida que você vai chegar lá. Você está muito determinado. E quando Com você a é ajuda de determinado, vocês, chega. essa divulgação. Por isso que essa Sim, divulgação é é mais pequena, importante. a nossa É, nossa pequena. divulgação é humilde. Se a gente atingir Gente um disposta. CEO Já que queira fazer alguma coisa, ou A Vale poderia entender. estar pagando não Isso. para 100, mas para 10 mil. Então, para todos os filhos dos ferroviários, Por que pra não? né? Né? Pelo menos avaliar se eles estão indo nesse E o caminho Itaú, certo. e o Bradesco e tudo mais. Assim, se cada empresa fizer a um sua pouco, parte a sua proporcional, parte. as pessoas de alta renda também fizerem os seus projetinhos, e os governos entrarem com o que puderem, porque a gente faz projeto com o governo também, hoje. Isso vai crescer. Que a gente pode fazer, tipo, no condomínio onde eu moro, se forem muitos prédios, eu posso tentar Na fazer. Fazenda Boa Vista tem um projeto que beneficia é verdade. 68 crianças, paga pelas mulheres do tênis. Elas se juntaram, se cotizam e elas pagam um alicerce em Sorocaba para 68 crianças. Tem uma menina, é a Thaísa Buesco, que cuida, pessoa maravilhosa. Sei, eu conheço A bem. gente fez um evento lá outro dia, tem uma menina de rua que entregava bala na rua em frente à unidade, que começou a estudar lá. Foi alfabetizada aos Que 10 anos de incrível, idade. hein? Que legal, né? Mudou a vida dessa criança. Mudou, ela agora sabe ler. Então é isso. Você não precisa achar que você tem que ser a Vale. Esse é meu ponto. Você pode Se juntar cada alguns um fizer um amigos, não pouquinho, é? E faz um pouquinho no Na espaço sua onde você... bolha ali. Na onde sua você- bolha, é. Ajuda quem está com você. A gente Sua está fazendo empregada, nossa micro seus parcela de empregados. colaboração, que a gente pode fazer muito mais, mas uma Claro. forma da gente fazer é isso que A gente tá beleza fazendo, do né? alicerce, que é o que a gente talvez oferece para a sociedade, é que a gente criou essa solução que resolve rápido e que custa muito barato. Custa na Sim, média R$150 por mês. Por aluno, de 100 a 200. monta Ticket uma médio escola- de 200, né? É. Você monta uma escola para 40 alunos, que atende uma comunidade, custa R$8.000 por mês. R$8.000 por mês você monta uma escola do alicerce. Para 40 pessoas. Você junta 16 amigos, né? Gente, R$8.000 é o salário de um funcionário, às vezes. Sim. Não, e eu fiquei pensando aqui, assim, viajando. Se eu, às vezes, tenho dificuldade para... Aonde vai o problema, né? Porque todo mundo não sabe ler, mas tem um cartão de crédito. Você imagine para ler uma fatura de cartão? Sim. Que tem um monte de encargo, imposto, Ah, juros. Isso aí é Pensa uma bem, a loucura pessoa que não tem. sabe ler. Por isso que toma golpe do banco. É, o por isso tempo toma golpe do banco. inteiro. Toma golpe do banco. Ela não consegue checar se aquele cálculo está correto. Então ela... Ih, meu Deus, meu juro é tanto. Agora, a Neuma, Que é um projeto que é legal que a babado gente faz. Gui... Desculpa, eu só vou terminar Vai essa. lá, Ela vai lá. conseguiu uma maquininha para vender coisa, mas ela tá enrolada, antecipando, porque é super difícil. Não é difícil isso aí. Você concorda? Ela falou, você me paga a mais pela maquininha? Eu falei, Neuma, cuidado. Você vai antecipar esse pagamento, ele não vai vir Só integral. juros, óbvio. Como assim? Falei, então, né? Não tenho como entrar nisso com você agora. Mas não faz. Não faça. Não vai dar para eu te explicar, porque você tem que ir bem antes disso, né? E Olha o Paulo... projeto bacana que a gente faz. Nosso maior contrato é com a MRV Engenharia. Ah. A gente tem 40 escolas em canteiros de obra da MRV e dá esse reforço educacional para os pedreiros e ajudantes de pedreiros da obra. Que Um dos legal. impactos positivos que foi identificado, os pedreiros não conseguiam entender o Olerite.
E dava confusão na obra, porque o cara falava, tá me roubando, descontava lá. Férias, eles ficam loucos quando recebem antecipado. Começava com uma confusão, ele parava a obra. Agora o cara consegue ler o boletim e entender, não, você tomou esse desconto por causa disso, disso e disso. Por causa disso e disso. O cara entende o que ele recebe, ele não entendia o que ele recebia. Que não é fácil mesmo. E você tem quantas empresas hoje que são parceiras? A gente tem 120 empresas que são parceiras do Para chegar nos 10 milhões precisa de quantas? Mesma proporção? A nossa meta de empresa é chegar em 1.000 empresas. 1.000? É. Com 1.000 você atinge 10 milhões? Como, assim, uma parte do processo, né? Assim, a gente tem uma outra parte que vem de governos e uma outra parte que vem dessas unidades que as próprias famílias pagam, né? Então, empresa a gente acha que pode ser 40% dessa equação. 40%, tá. Eu vou sair daqui com um projeto. Vou colocar como meta para mim. Projeto. Vamos. Nós dois vamos fazer. E a Ana, que é a esposa do Dudu. É isso. Vamos fazer um prato de vocês. Vocês escolhem o bairro, a gente monta onde vocês quiserem. Pode ser no bairro da sua empregada. Sim. Nós vamos fazer esse projeto vingar, com certeza. Com certeza. Pô, a gente tem rede de pessoas físicas, então não necessariamente vou reforçar que querem ajudar, mas às vezes não tem tempo. Então me dá R$500 por mês. Não precisa ser sua empresa, pessoa física, a gente faz um clubinho e ajuda 40 crianças que nem fizeram lá. A gente faz isso, a gente cria campanhas. E entra em contato com quem? Boa. Pra gente, alguém que assistiu, falou, eu também quero juntar 10 amigas e fazer uma escola. O mais fácil, entra no site www.alicerceedu.com.br. Tá. Mas vocês, eu já boto em contato com a nossa vendedora e ela fala com vocês e monta. A gente monta, às vezes, campanhas de arrecadação, que a gente chama de Giving Circle, que é um link que a pessoa desenha o projeto, customiza no bairro onde quiser, manda o link para os amigos, cada um passa o seu cartão e paga o projeto. A gente faz até eu já tô com tudo na essa cabeça. vaquinha. Essa vaquinha a gente tem porque a Neuma é de uma girando. comunidade. A Neuma, essa do cartãozinho, ela é de uma comunidade que eles invadiram um terreno e montaram lá uma comunidade. E foram atrás de tudo. Que agora o terreno é deles. Bom, então essa galera deve precisar... Ela mesma tem uma filhinha de 6 anos. Não, ela deixa muito legal. Ela vai para uma creche. Olha, então, a creche acaba já. Porque a creche é só até 6 anos. O que ela vai fazer ano que vem? Então, não sei o que ela já foi atrás. Alicerce no contraturno. Que para ela é muito melhor. Esse é outro impacto do Alicerce. Além da gente dar essa educação e resolver aquela criança para sempre, a gente libera a mãe para trabalhar. Mais um turno, né? Porque mais a molecada não tem o que fazer quando não está na escola. Então, como no Alicerce ele pode ir antes ou depois da escola e ficar a tarde inteira ou a manhã inteira, quando ele não está na escola e a gente pega ou deixa na escola, você resolve a mãe. A mãe está livre. A mãe pode tem comida? Deixar a criança. Última pergunta que eu sei que a gente já estoura. Tem comida no sem... Tem lanche, não tem almoço. Mas não precisa dar almoço, porque a escola pública dá o almoço. Entendi. Você precisa dar só o lanche. Lanchinho no meio da tarde. Mas para quem não tem, às vezes, nada, ótimo, mais um lanchinho. O lanchinho é fundamental. Você acha que esse projeto é franqueável? Esse aqui tem alma de empreendedor. Cada escola é muito pequena, né? Cada unidade é muito pequena. Mas o que é franqueável, isso é uma visão para o futuro nossa, é o território. Então você pega uma praça inteira, Zona Leste, eu vou franquear a Zona Leste. E aí pode ter um empreendedor lá que monta todas as unidades da Zona Leste. Então a gente está pensando nesse modelo, eu acho que a gente tem dúvidas, a gente teria que chegar num modelo de franquia que não tenha risco de perder qualidade. Porque como a gente é um negócio de impacto, a gente foca muito em qualidade. E às vezes, no longo prazo. Então, às vezes, a gente, de fato, faz sacrifícios de rentabilidade visando ter qualidade, impacto e consistência na nossa entrega. É difícil você convidar um franqueado para esse comportamento. Dele falar. Tem que vestir muito a camisa. Como é que eu faço para ele não querer maximizar o lucro no curto prazo e sacrificar um pouco de qualidade, né? Tem que ser alguém com um propósito também. O franqueado também já tem que não é para visar só o lucro, não. Exato. Aí assim, eu tive no podcast da Cris Arcangeli, ela falou, mulheres. Usa mulheres. Eu falei, é verdade, mulheres. Porque a mulher ela vai ter uma conexão com um propósito maior. E a outra coisa é fazer a franquia comercial. Eu franquear a parte de vendas e não franquear a execução. Mantenha a execução centralizada para ter o padrão de qualidade e eu franquio a parte de vendas, né? Porque aí você consegue ter essa pessoa não tomando decisões sobre bota mais aluno numa turma. Escolhe o professor, cai o nível do professor. Entendeu? Então... Esse já pode ser o caminho da franquia, mas isso é para daqui a 2, 3 anos. A gente ainda precisa amadurecer esse desenho. Bom, Paulo, nosso tempo, infelizmente, estourou. Não, papo maravilhoso. A gente saiu com muitas coisas. Nossa, a gente saiu motivado, querendo fazer agora. Não, agora. Se cada um fizer o seu papel, né? A gente muda o Brasil. É isso. Muito Exato. rápido. Muito rápido. Temos condição. Inclusive é o seguinte, é bom falar.
cada um de nós, cada um que estiver assistindo, tem condição de ajudar na mudança do país agora. Agora, não fica pensando, deita. O que posso fazer? Já sabemos o que você pode fazer. A gente pode montar um grupinho do Alicerce e cada um faz sua Sim. parte e a gente consegue mudar a educação base do país, que é o que muda o futuro de um país. Não tem jeito Não de tem mudar um outro país caminho. se não for na Não tem, educação. não tem um Não tem atalho, mesmo. não tem um caminho lateral, não tem. Não tem. Sem resolver a educação, vai estar sempre fazendo voo de galinha. Porque Bom, é o que a Paty falou, a sociedade não sustenta a economia, Não. entendeu? é. Mas, Paulo, a gente queria Obrigada agradecer e demais. parabéns, Eu que agradeço, Parabéns eu que por mais agradeço por esse Paulos, é o nosso papo. hashtag. Mais Paulos por aí. É isso aí, por E mais aí, então, Paulos, por mais aqui no- alicerces no Brasil. É, Isso, exato. mais alicerces. E a gente vai colocar aqui todos os arrobas, tudo Tudo. que você quiser que a gente coloque, a gente Ótimo. coloca. Precisamos divulgar. Conte com a gente para fazer qualquer tipo de divulgação que você precisar, porque é uma pauta que nós dois E gostamos na muito, Vale somos também eu vou divulgar. empenhados. E obrigado, parabéns. Pô, Parabéns. você vai mudar o país e a gente vai te É. ajudar. Nós Parabéns vamos. por tudo. Vamos, Nós Obrigado vamos. pela ajuda, pelo convite. Isso é o que a gente mais precisa agora. Vamos divulgar. Mais Paulos por aí, parabéns por tudo. Obrigado. Obrigada.